Então vamos lá começar a revisão para o 6º ano, né, da prova. Então a primeira pergunta seria caracterizar, né, a vegetação, né, o bioma da Caatinga. Então a Caatinga é um bioma exclusivo do semiárido brasileiro, caracterizado pelo clima quente e seco com chuvas irregulares. Sua vegetação é adaptada à escassez de água, apresentando plantas xerófitas. Então, plantas xerófitas são plantas tipo cacto, mandacaru, são plantas xerófitas, né? As folhas foram retorcidas até virarem espinhos, para elas não perderem a água, né, no processo de fotossíntese. Então, tem arbustos espinhosos, tem árvores de pequeno porte, que perdem suas folhas durante a seca. O solo é geralmente raso e pedregoso e a fauna inclui espécies adaptadas às condições áridas, como tatu-bola, tamanduá-mirim. A Caatinga é um ecossistema único com alta biodiversidade e endemismo, apesar das condições climáticas extremas. Então a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, não tem em outro lugar no mundo. 2. Qual a relação da vegetação com a altitude? Então você tem que ali pensar que quanto mais você sobe no relevo, menor vai ficando essa vegetação até você chegar no topo de uma grande montanha, onde essa vegetação praticamente desaparece. Então a relação da vegetação e a altitude está ligada às variações da temperatura. Então quanto mais você sobe no relevo, mais frio vai ficando. Umidade e pressão atmosférica. Então quanto mais você sobe, menor a pressão. Em altitudes mais elevadas, a temperatura tende a ser mais baixa e a umidade relativa maior, o que favorece a presença de vegetação adaptada a essas condições, escassa e com menor porte. Então, essa vegetação que você vai subindo, ela vai ficando cada vez mais escassa e cada vez com menor porte. Então, chega um ponto que você só tem uma graminha, né, a tundra, até chegar a um ponto que não há mais vegetação. Então, isso é importante, escassa e com menor porte. Em altitudes mais baixas, o clima é geralmente mais quente e seco, promovendo formações vegetais mais adaptadas ao calor, densa e com maior porte. Nesse caso, você tem a floresta amazônica, por exemplo, é um grande exemplo disso. Então, você tem uma altitude mais baixa, né, na planície, e você tem uma vegetação extremamente densa, onde chove muito e as árvores são de grande porte. Lembrando que o solo ali está lixiviado, então é um solo mais profundo. A diversidade das espécies também pode diminuir com o aumento da altitude devido às condições ambientais mais restritas. 3. Quais são os processos de transformação do ciclo da água? Aqui você tem que pensar, né, a modificação dessa água. Essa água líquida, ela muda de estados, né, o sólido, o líquido e o gasoso. A água, esse movimento, ela faz nesse processo. Então, os principais processos de transformação do ciclo da água são a precipitação, a condensação, a evaporação e a transpiração, não necessariamente nessa ordem, né? Então, a água evapora das superfícies líquidas, né? Então, tem o sol, né? No espelho da água, pode ser um mar, pode ser um lago, uma piscina. Essa água vai evaporar. As plantas, ao mesmo tempo, ela transpira, né? Com a respiração, a planta joga oxigênio e vapor d'água na atmosfera. Então, essa água que a planta joga na atmosfera vai para a atmosfera, transformando-se em vapor. Esse vapor sobe, esfria e condensa. Então chegou na atmosfera, que é uma área mais fria, esse vapor de água que evaporou, né, da água e da transpiração das plantas vai condensar, ou seja, vai se juntar, vai agregar de novo, vai virar uma nuvem. Então ele se juntou. Com o peso dela, a gravidade vai puxar essa gota para baixo, então vai ser a precipitação. Quando as nuvens ficam saturadas, ou seja, né, carregada de água, né, ela está no ponto máximo para ser puxada para baixo, ocorre a precipitação, que a precipitação pode ser de 3 formas. Pode ser chuva líquida, pode ser neve, que é o vapor de água congelado, e pode ser o granizo, né? E o granizo já é a gota d'água que congelou abruptamente. Não é granito, granito é rocha, é granizo com Z, ok? Parte da água que atinge o solo infiltra-se, alimentando os lençóis freáticos, enquanto o restante retorna aos rios e oceanos, correndo pela superfície. Aí é aquela coisa, quanto mais vegetações, menor vai ser a velocidade dessa correnteza de água. Quanto menos vegetação tiver, mais rápido essa água corre pela superfície, ocasionando, né, uma infiltração abrupta, um deslizamento de terra, e se for totalmente asfaltado, totalmente
pavimentado o terreno, você vai ter, possivelmente, se for uma chuva muito forte, processos de alagamento e enchente. Então tá aí um processo do ciclo da água, né? Você tem aqui o processo que a água do mar, né? Ela vai evaporar, não? Você tem aqui uma evaporação da água, né? A água do mar, dos rios, acaba evaporando. As plantas vai fazer a transpiração, ou seja, na respiração ela vai jogar essa água para a atmosfera. Então, essa água que evaporou, né, virou vapor, vai se condensar na atmosfera, que é uma área mais fria. Então, essa água condensa, né, e formam as nuvens, né? E com aqui as massas de ar, ela acaba formando, né, rios voadores, né? É como se fosse tivesse uma movimentação, um caminho de nuvem no céu. Chegando no ponto onde a chuva satura, então essa água vai precipitar, né, em forma líquida ou em forma de vapor, né, que é a neve, ou em forma de gelo, né? Então você tem a chuva nas montanhas, essa chuva vai escorrer pelo relevo e vai formar os rios. Favorece também a formação de neve, que no degelo também tem a formação de rios. Chovendo, né, em áreas de solo onde tem infiltração, essa água infiltra na rocha até atingir, né, a parte mais profunda, formando os aquíferos. Então você tem um lençol freático mais perto da superfície, né, onde você consegue atingir ele através de poços artesianos, ou tem a parte mais profunda, né, que são os aquíferos, tipo o aquífero Guarani, né, aqui no sul e sudeste, e o aquífero lá do Saga, né, é o sistema do grande aquífero amazônico, ok? 4. Cite potenciais econômicos do uso da água. Então, o que a água serve, né, para a economia? Então, os principais econômicos do uso da água incluem a geração de energia elétrica, então rios de planalto, né, você vai ter, são rios essenciais para ter uma queda d'água e para você ter uma produção de energia elétrica. Rios de planície não são bons para isso, então você tem que pensar aí no rio de planalto, que tem uma queda d'água. A primeira usina hidrelétrica da América Latina fica em Juiz de Fora, né? Minas Gerais. É a primeira usina elétrica no Rio Paraibuna. Então você tem um rio de planalto, então você tem uma queda, foi feito, né, uma pequena represa para aumentar a queda desse rio. Então a hidrelétrica serve para geração de energia, né, essencial para a matriz energética de muitos países, né, no caso o Brasil. A água é usada para irrigação agrícola, né, para jogar nas plantas, que aumenta a produtividade das colheitas. Tanto é que você tem, né, a transposição do Rio São Francisco necessariamente para aumentar essa parte de irrigação agrícola. A utilização industrial em processo de fabricação e resfriamento. Abastecimento urbano, ou seja, a água que chega na nossa casa para cozinhar, tomar banho e fazer os asseios básicos, garantindo água potável para as populações, além do seu uso de turismo, pesca, navegação, turismo nas praias, né, parque aquático, pesca e navegação, né, tá bem claro, que impulsionam atividades econômicas como a pesca ou ligadas ao lazer e o transporte. 5. Podemos afirmar a ocorrência de desertos verdes? Explica. Então, deserto verde nada mais nada menos que é uma vegetação estrangeira, né, que não é nativa de uma região onde ela causa um desequilíbrio. Então, pode-se afirmar a ocorrência de desertos verdes, que são áreas onde há uma vasta plantações irrigadas, né, com baixa biodiversidade, ou seja, geralmente é só uma planta. Solos esgotados, porque acaba que essa planta, como ela não é nativa, ela é estrangeira dessa região, ela acaba sugando muita água do terreno. Então, esses locais, embora visualmente verdes, funcionam como desertos e ponto de vista ecológico, pois essa monocultura, ou seja, só tem uma planta, o cultivo de uma planta só, intensiva, né, ou seja, muito, é o uso extensivo da água, agroquímicos, né, que são fertilizantes, né, defensivos agrícolas, né, agrotóxicos no modo geral, degradam o ambiente, comprometendo a fertilidade do solo e sustentabilidade a longo prazo. Então, tanto jogar agrotóxicos, jogar muita coisa para manter essa planta sem pragas, acaba que polui demais o solo. Então, um exemplo desse deserto verde seria, né, plantações de eucaliptos para a produção de carvão e celulose. Carvão esse vegetal, né, aquele que corta madeira e usa no forno para poder aquecer, né, para a madeira ficar no ponto de aquecimento. 6. Caracteriza.
Divisor de água. Divisor de água seria aquelas áreas, né, no relevo mais elevadas, onde que estabelece os limites das bacias hidrográficas. Então ela divide, né, de um lado e de outro você tem o nascimento de um rio. Então no rio você vai ter uma bacia hidrográfica. A foz é o local onde o rio deságua. Então a foz ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser em estuário, né, onde o rio, ele ao encontrar o mar, ele cria uma piscina. Então essa piscina fica uma água salobra, né, ela não é salgada e não é doce. Então nessa área você vai ter a formação de mangue, você vai ter onde os caranguejos vão se proliferar. Então você tem uma biodiversidade no mangue muito grande. O curso de um rio, né, o caminho que ele percorre, né, como se fosse o trajeto dele. Afluente é um rio que vai desaguar no rio principal, então é como se fosse um braço do rio. A margem é a área normal, né, onde ocorrem as inundações nas laterais do rio. Então a margem é o caminho, né, onde é que o rio pode ir, né, os limites do rio. Então aqui você consegue ver isso. Então essa linha verdinha aqui, ó, é o divisor de água, né? Uma montanha ou um morro, né? Uma parte mais elevada no relevo, onde chove aqui, né? Tem a precipitação aqui, ela escorre para um lado e para o outro. Então ela forma um rio de cá e um rio de cá. Então ela divide duas bacias. A foz, né, é onde esse rio termina, né? Então ela tem duas formas, ela pode ser em estuário ou pode ser em delta, como o Rio Nilo, o Rio Amazonas, né? Que são dois deltas, né? E o Ganges, né? Que é o maior delta do mundo, fica lá na Índia. O rio principal, né, o curso principal do rio, e os braços que ele tem são pequenos rios, né, que desagam, rios, córregos, né, riachos, que vão alimentando esse rio principal em volume de água. 7. Como é o regime dos rios no Brasil? Então, os rios no Brasil, eles são basicamente, né, quase todos pluvial, ou seja, eles dependem da água que ocorre das chuvas, que vem das chuvas. Então, não vem da neve, não vem das geleiras, então são rios que vêm do regime de chuva. Então, se não tem chuva, esse rio vai diminuir o volume de água dele ou vai chegar ao ponto que ele vai secar. Então, com as variações sazonais, ou seja, né, sazonal tem período que tem período que não tem, influenciados pelos climas das regiões onde estão localizados. Por exemplo, nas regiões norte e centro-oeste, os rios tendem a apresentar chuvas durante as estações chuvosas, enquanto no nordeste o regime é mais irregular devido à seca. Então, no nordeste você vai ter rios que não são perenes, eles são rios intermitentes. Então, em períodos do ano, esse rio desaparece, fica só o leito dele. Então, a bacia morre. Ao sul e sudeste, os rios também são pluviais, mas sofrem maior influência de frentes frias. Então, a frente fria vai diminuir esse volume de chuva, causando variações nas vazões ao longo do ano. Então, diminui esse volume de água. 8. O fim da água potável está relacionado a quais eventos? Então, você tem que pensar aqui, né, a água no planeta vai acabar? Não. O que vai acabar vai ser essa água potável. Então, ela no futuro vai ficar mais cara, porque tem o processo de você ter que... Você pode contaminar os lençóis freáticos, então você vai ter que tirar essa contaminação, você vai ter que dessalinizar a água do mar. Então, tudo isso interfere no valor do preço da água. Então, o fim da água potável está relacionado a eventos, às condições naturais e ao uso excessivo e indevido da água feito pela humanidade. Então, desperdício, poluição dos rios, poluição dos lençóis freáticos por resíduos industriais e agrícolas, né? Os agrotóxicos são jogados indiscriminadamente nas plantações. Isso tudo vai para o solo, que infiltra com as chuvas e atinge o lençol freático. Desmatamento, né, que altera o ciclo hidrológico, a gente está vendo, né, recentemente no Brasil, né, a falta de chuva devido às queimadas, devido ao desmatamento. Mudanças climáticas que afetam padrões de chuvas e aumenta a desertificação, o que está ocorrendo no Nordeste brasileiro, né, a mudança do clima semiárido para o clima árido. Além da má gestão e distribuição desigual da água, né, especialmente em áreas de escassez. Então, umas áreas recebem mais e outras áreas ficam sem água nenhuma. Esses fatores comprometem a disponibilidade da água limpa para o consumo humano. 9. Como o lixo chega nos oceanos? Então, basicamente, como que chega toda essa poluição no oceano? Então, eles chegam através dos rios. Então, vai jogando poluição no rio, né? Então, tudo vai cair no rio. Então, isso tudo vai sendo levado, né? Rede de esgoto, vento, enchente, além do descarte direto nas praias e atividades marítimas, como a pesca e o transporte. Então, a falta de gestão adequada aos resíduos e o descarte irregular em áreas urbanas e rurais faz com que o lixo, especialmente plástico, sejam carregados pela chuva e cursos d'água, acumulando nos oceanos, causando graves impactos ambientais. Um exemplo disso, né, a grande quantidade de lixo no Oceano Pacífico traz diversas consequências para animais marítimos, inclusive a ingestão de plástico.
que pode causar obstruções intestinais, envenenamento, emaranhado em detritos que limita a mobilidade e leva à morte e contaminação dos habitats, afetando a saúde dos ecossistemas e a bioacumulação de toxinas nos organismos que impactam a cadeia alimentar e a biodiversidade. Então a biodiversidade vai morrendo. Esses problemas não apenas prejudicam a vida marinha, mas também afetam a saúde dos seres humanos que dependem desses recursos. Então, o ser humano vai ingerir um animal, né, um peixe, um fruto do mar, e esse animal está contaminado com plástico. Então, necessariamente, ele acaba contaminando o ser humano. Então, uma coisa afeta a outra. Então, aqui um exemplo aqui é essa grande ilha gigantesca de lixo que tem no Pacífico. Então, essa ilha gigantesca, né, quantidade de plástico acumulada e boiando do Pacífico. 10. Como é o ciclo das águas e como os oceanos são importantes nesse processo? Então, o ciclo da água é um processo contínuo de evaporação, aquele desenho que eu voltei anteriormente, né? Então, a água evapora, né, dos oceanos e da superfície terrestre, formando nuvens. Ocorre a precipitação, né, em chuva, ou neve ou granizo, e o retorno da água nos corpos da água e ao solo. Os oceanos vão desempenhar um papel crucial nesse ciclo, por quê? Pois eles atuam como principal fonte de vapor da água, influenciando o clima e a distribuição das chuvas. Além disso, elas armazenam e regulam o calor, ajudando a manter a temperatura da Terra e promovendo a circulação atmosférica que transporta a umidade para diferentes regiões. Por fim, como um aquífero se forma? Então, um aquífero se forma quando a água da chuva ou de outras fontes infiltra-se no solo, percorrendo através de camadas de rocha, sedimentos, e até atingir uma camada permeável, onde ela é armazenada, como se fosse uma grande piscina, né, uma caverna gigantesca dentro da rocha. Esses processos ocorrem ao longo do tempo, então, né, é contínuo. À medida que a água se acumula em espaços vazios, entra nas partículas do solo e nas fraturas das rochas, então ela vai percorrendo por dentro da rocha. A presença de uma camada impermeável abaixo impede que a água percorra livremente para as profundezas, garantindo que o aquífero se mantenha abastecido. Aqui um exemplo, né, de um aquífero. Você tem a linha da água, né, o curso do rio, então essa água vai infiltrando no solo e vai atingindo camadas, né, na rocha sedimentar. Então vai formando aquíferos mais superficiais e mais profundos, né? E aqui são camadas impermeáveis, né? Essa linha aqui são camadas onde não vai passar. Então ele percorre e vai inundando, como criando piscinas gigantescas, ok? Então é isso, meu povo, terminamos aqui a revisão para o 6º ano, né? Aqui a gente pegou a parte de vegetação, tanto vegetação no modo geral, vegetação do Brasil e hidrografia. Aquele abraço.